Bom dia, senhores. Hoje nós vamos fazer alguns vídeos sobre a nova compreensão do que é o comunismo. Que ideia é essa que foi inventada por Marx e foi acreditada por milhões de pessoas? Para mim foi a maior fake news que já ocorreu. Eu lembro que os vídeos que eu vi do Olavo de Carvalho, ele explicou a estratégia comunista através dos seus estudos, aliás, muito longos estudos, muito profundos, através da sociologia, da filosofia, da história, da política. Quer dizer, ele é um estudioso, uma pessoa muito inteligente, compreensão através de muito estudo, lendo muitos autores. Eu consegui verificar a mesma coisa que ele conseguiu, só que por outro caminho, por outra vertente, através da vertente do comportamento humano. Essa vertente do comportamento humano, que eu já falei em outros vídeos, eu falei que a natureza humana, ela anda atrás de três coisas que são impulsionadas pelos instintos. Ela sempre anda atrás do poder, do dinheiro e dos interesses. Essas três coisas. Uma outra coisa que eu percebi na natureza humana, depois de 60 anos de observação do comportamento humano, é que há sempre um grau de destrutividade nas pessoas, sempre. O santo não existe. Existe a pessoa menos destrutiva, que são chamadas de santos. São pessoas mais evoluídas e pouco destrutivas. Mas, mesmo assim, na religião existe o conceito de pecado. O que é um pecado? É um escorregão, um erro. É uma coisa que a pessoa fez que não está de acordo com a convivência humana, com um nível alto de convivência. Mas o comportamento humano leva a pessoa a querer competir, querer adquirir coisas. Tem um lado bom, é bom. É você sempre criar, sempre querer avançar, ir para frente, ganhar dinheiro, é coisa normal. Mas o Marx foi, ao mesmo tempo, muito burro, mas muito inteligente, porque ele pegou uma aba que ainda é desconhecida, que é a aba da natureza humana, o nível de destrutividade humana, que nós chamamos de psicopatia ou sociopatia, que o Código Internacional de Doenças chamou de anomalia de caráter, de personalidade psicopática. Nós não sabemos bem o que é isso ainda, não sabemos. Não conhecemos isso. Isso tem uma característica genética. Por exemplo, quando nasce um bebê, pode ser o teu neto ou o teu filho, você não sabe quem ele vai ser do ponto de vista da destrutividade. Se ele vai ser uma pessoa destrutiva, um criminoso, se ele vai ser um grande homem, uma pessoa muito bondosa, nós não sabemos isso. Não é possível saber. Por enquanto. O avanço tecnológico e do conhecimento ainda não foi capaz de nos fornecer instrumentos, vias para esse tipo de conhecimento. É muito provável que dentro de algumas décadas a gente consiga isso. Quando nós conseguirmos, estará decretada a morte do comunismo. Por que eu digo isso? Porque, para mim, os comunistas ideológicos, aqueles que pensam, aqueles que arquitetam a destrutividade, são psicopatas, do meu ponto de vista. Não posso provar isso, mas um dia poderemos provar.
As pessoas que aderem, aqueles catequizados, aqueles que sofrem lavagem cerebral, aqueles que se aliam como militantes, são pessoas ingênuas, de pouco estudo e de muitos interesses. Por quê? Porque nós sabemos que hoje, quem milita na ala comunista ganha muitos incentivos e muito dinheiro. Dinheiro. São pessoas que alcançam o poder com maior facilidade. Então, ser comunista é uma espécie de ser uma pessoa diferente, talvez mais inteligente, segundo o ponto de vista de alguns. Mas o comunismo é uma tremenda burrice. O que é que o Marx fez? E junto ao Marx, os outros que o seguiram, inclusive o Antônio Gramsci, eles exploraram esse lado desconhecido da personalidade das pessoas, ou seja, o ser destrutivo. Enquanto não houver uma prova concreta, enquanto não houver uma estatística correta sobre isso, nós ficaremos sempre em dúvida. Essa dúvida que é a base da exploração ideológica comunista. Eu já havia falado em outros vídeos que a natureza humana ela é competitiva, sempre foi e sempre será. A natureza humana leva o homem a pensar em três coisas basicamente: o poder, o dinheiro e os interesses. Quem não quer ter poder? Quem não quer ter muito dinheiro? Pergunte aos traficantes. Pergunte aos ladrões de gravata, os políticos. Quem não quer ter muito dinheiro e muito poder? E quem não tem interesses? Os estudos feitos pela doutora Martha Stoltz, pelo doutor Robert Freire, um canadense, um médico canadense, que produziu junto com a sua equipe o PCLR, que é uma checklist que faz com que as pessoas estudem os presidiários e separem os psicopatas dos criminosos perigosos. PCLR. A doutora Martha Stoltz é uma psicoterapeuta americana que fez um estudo estatístico a respeito desse comportamento, desse tipo de comportamento. E chegou à conclusão que 4% da humanidade é constituída de psicopatas e sociopatas. Existe outro médico polonês, o Dr. Andrzej Lobaszewski, autor do livro Ponerologia, Os Psicopatas no Poder. Ele também estudou isso. Se nós observarmos um número de mortes durante o nazismo e o comunismo, nós vamos chegar à conclusão que ambos são a mesma coisa. Eles se caracterizam, seus líderes levaram um povo a matar muitas pessoas. Eles se caracterizam pela destrutividade. Eu mato quem pensar diferente de mim. Quem quiser competir comigo. Tanto isso é verdadeiro que na Segunda Grande Guerra Mundial acabou que houve um embate entre o Hitler e o Stalin, ambos psicopatas. Aqui no Brasil nós temos vários exemplos de psicopatas. O mais recente é o Lula.
Uma pessoa que só fez desgraça, que levou o país para a situação em que ele está agora, e que só pensava em se dar bem, mentir, enganar, se associou ao Fidel Castro, se associou a Hugo Chávez e a várias pessoas do Partido dos Trabalhadores e dos partidos comunistas que existem no Brasil. O que é que os comunistas querem? Eles querem dinheiro e poder. E têm seus interesses. E são levados pelos seus interesses. Quando eu comecei a perceber que determinadas pessoas, não só alguns pacientes meus, mas pessoas, amigos, até da minha própria família, pessoas muito conhecidas, tinham esse comportamento disfarçado, destrutivo, porém disfarçado. Porque o psicopata, ele não se mostra. Ninguém consegue ler na testa de um psicopata o seu grau de destrutividade. Ninguém sabe quando nasce um filho nosso ou um neto nosso se essa pessoa vai ser uma pessoa muito destrutiva. Nós não temos esse conhecimento. Ainda. Poderemos ter, dentro de algumas décadas, quando esse conhecimento for realmente descoberto, o comunismo entrará em falência. Porque haverá um meio de separar os psicopatas das pessoas mais construtivas. Essa abordagem que eu usei foi diferente. Eu usei uma abordagem comportamental. Eu fui descobrindo quais eram os interesses das pessoas, as dificuldades que as pessoas encontravam nos seus relacionamentos, tanto familiares quanto fora da família. Por que existiam pessoas que eram descobertas cometendo crimes horrorosos? E fui pensando, por que as pessoas são tão destrutivas? Pois é, nós saberemos isso dentro de algumas décadas, quando o conhecimento evoluir. Mas eu já comecei a perceber que toda vez que você ouve uma pessoa, ouve uma narrativa feita por uma pessoa, você tem condições de fazer uma análise mais profunda, uma análise baseada em linhas lógicas. Se essa narrativa não se ajustar a um conteúdo lógico, provável, que possa ser provado, que não seja baseado em fantasias, se você conseguir isso, aí você pode separar o que é falso do que é verdadeiro. Hoje em dia, existem as fake news. É uma forma de luta. Quando você começa a mentir, quando você começa a comunicar coisas que não existem, que não são verdadeiras, você está ajudando uma ala nessa guerra, ala comunista, nessa guerra de notícias. Você faz uma pessoa se distrair com notícias. Você fala de coisas sem importância para poder camuflar uma guerra que está havendo, que é uma guerra silenciosa, uma guerra pelo poder, pelo dinheiro, a guerra ideológica. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque esse é um assunto inesgotável. Eu assisti vários vídeos do professor Olavo de Carvalho, entendi o que ele falava, analisei logicamente, eu li outros autores, inclusive os comunistas, e consegui perceber que toda a narrativa desse pessoal comunista
é feito em cima de bases subjetivas, que não existe nada lógico, que eles não conseguem provar nada. Eles simplesmente usaram determinados artifícios para falar que o capitalismo é errado, que ganhar dinheiro faz mal, que as pessoas um dia serão todas iguais. Mentira! As pessoas nunca serão iguais. Nunca. As pessoas sempre nascerão diferentes. É o princípio da individualidade. Nos próximos vídeos nós falaremos mais sobre vários aspectos que é interessante que vocês se preparem para não acreditar em qualquer coisa que vocês ouçam ou leiam ou assistam. É preciso pensar bem, analisar as narrativas e verificar se elas batem com a linha lógica ou se elas são meros artifícios de catequese ideológica. Muito bem. Até o próximo vídeo, onde nós falaremos mais sobre isso. Um bom dia.